Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Multibeda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarvavedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham. Om. Namastê. Bem-vindo de volta, beleza do Gita. Então, como nós sabemos, né, a vida nada mais é do que processamento de vasana, processamento de punya papa, né? A gente esgota, desfruta, né? Consome, né? Gasta os nossos punya papa. Enquanto isso, nós estamos produzindo mais punya papa. O que é o punya? Punya são ações devidas, apropriadas, em observação do Dharma, que tendem a produzir resultados mais favoráveis. E os resultados são punya papas dependendo na equação kármica da inteligência suprema de Ishvara, né? Manifesta como essa lei mais fundamental no âmbito da experiência humana, que é essas leis éticas, morais, psicológicas, kármicas. Então, o Swami diz assim, o karma está frutificando sempre. Neste momento, eu estou frutificando meu karma, eu estou consumindo esse karma. Agora, de novo, voltando para aquilo que eu perguntei e que foi a resposta da Betânia, né? Qual é o modo para mim simplesmente libertar deste sistema kármico, né? O único modo é simplesmente eu não me... A palavra-chave, Betânia, é não me identificar. Não me identificar com o karma que aparece como o meu parábada. Não me identificar com as ações que eu coloco no campo como a minha ação, o meu karma. Não me identificar com os pensamentos ou tendências e atitudes que surgem diante de mim como as minhas tendências, minhas... A não identificação é a chave. E a não identificação com esse processo kármico só é possível na medida que nós nos identificamos claramente, firmemente e efetivamente com a nossa natureza em Satchitananda Brahman como Brahman. Você não pode se desidentificar se você ainda permanece, né, identificado com o corpo, mente e sentidos. Você não vai se livrar do sistema kármico de Shvara porque ele se refere ao Jiva Atma, que é identificado com todo esse processo, ações e os seus resultados. À medida que você não se identifica, as ações ocorrem através de você e você não tem nenhum sentimento de, putz, que vacilo, isso e aquilo, as coisas vão acontecendo, mas a identificação foi rompida. Tá, Betânia, só para esclarecer um pouco mais que a questão-chave é a Sim, identificação. sim, professora, é porque eu estava fazendo um exercício, uma meditação de Nididhyasana com o Paramartananda, e aí ele falou, né, que a gente é a carta, a bokta, a vícara, e falou assim, e somos a punha e a papa, e eu achei essas duas palavras novas, assim, a punha e a papa, né, e aí, só isso mesmo, então não nos identificamos também como Anatma, né? Sim. Que, Então, quando a gente diz eu que sou a tem o A carta, ali, e aí eu eu achei sou a interessante. Aí carta. quando você falou, Quando você fala eu sou a carta, o carta é o fazedor, executor de ações. Eu sou a carta, eu sou o não fazedor. Então, o que que é? O princípio, consciência, testemunha, né? Por trás da mente individual do indivíduo. Então, é isso aí.
Então, em cada momento, o karma está frutificando. E como o karma é uma equação precisa que envolve todos os seres vivos simultaneamente, né, no momento que nós estamos numa classe de Vedanta, o Punya está se manifestando. Então, eu espero que seja Punya Karma para vocês, a maioria de vocês aqui, acredito que todos, né? Todos nós nos sentimos muito bem, né? Renovados, refrescados, purificados através dos ensinamentos dos Upanishads, né, do Vedanta. Então, naturalmente, deve ser Punya Karma, né? Mas imagina que a Betânia convide uma amiga dela ou um amigo dela que não tem nenhum interesse nesse. E, de repente, a pessoa, para satisfazer a Betânia, vai ficar lá uma hora sofrendo, para essa pessoa vai ser o quê? Papa Karma, né? Então, a gente nunca sabe. Uma das questões do karma que é muito curioso, que no passado, né, esse exemplo eu utilizava, você encontra uma pessoa em condições precárias, sofrendo doença e fome, né? E você passa assim, você diz assim, tudo bem, a pessoa está esgotando o papa karma, né? Mas dentro de você, né, Alexandre, dentro de você você sente assim, mas de repente eu posso fazer alguma coisa por esta pessoa. Aí pode vir um segundo pensamento que diz assim, não, mas isso aí interferir no karma da pessoa, porque a pessoa ela precisa esgotar papa, por isso que ela está sofrendo doença, fome, entre outras coisas, né? Então não precisa pensar nesses termos, não é tudo ou nada, branco ou preto, né? Simplesmente você pode, né, estender a mão e ajudar as pessoas, porque simultaneamente nós estamos sempre esgotando punha e papa simultaneamente. A pessoa já está esgotando papa, em outras palavras, pagando por o seu pecado. Aí chega uma mão bondosa, caridosa e diz assim: olha, eu vou te ajudar, vou te dar comida e vou te dar remédio, né? Vou te levar no pronto-socorro para curar dessa ferida, etc. Então, o que que você está fazendo? Você está, né, permitindo aquela pessoa de desfrutar de um punha, né, que irá amenizar, mas é tudo dentro da equação kármica, tá? Você não está interferindo, você está simplesmente servindo de veículo para, né, amenizar a dor do outro, o que significa um punha-papa sendo esgotado, exaurido, né, desfrutado simultaneamente por aquela pessoa. Então, ela está pagando ao mesmo tempo está sendo recompensada, porque ninguém desfruta somente Punya. Punya e Papa estão sempre ali, porque todos nós também, tenha sido nesta vida ou em vidas passadas, nós temos também algumas entradas de méritos, de punhas, de ações boas, tempisticamente boas, que frutificam ainda com um pouco de punha, tá? Se uma pessoa está entediada e sofrendo, né? Então, a pessoa diz assim, tadinha, a pessoa está desfrutando, né, de papa. O papa da pessoa, karma, o papa karma está frutificando, né? Nesta mesma aula de Vedanta, algumas pessoas estão esgotando o papa, enquanto outras estão curtindo o punya. Aí o Swami faz uma piadinha que ele gosta de fazer. E eu, será que eu estou pagando os meus pecados ou eu estou curtindo os meus punyas? Ele fala, não vou nem tocar nesse assunto, né? Porque o Yanni, né, em geral, né, ele se encontra um pouco fora dessa equação, assim por dizer, né? Mas até mesmo expor esses ensinamentos, que é um punho maravilhoso, é uma sadhana maravilhosa, né? Pode se manifestar como um papa, se a exposição de tais ensinamentos ofendem, né, a sociedade ao ponto de você ser punido por estar oferecendo esses ensinamentos religiosos espirituais. Isso ocorre no planeta nos dias de hoje, em locais distintos, diferentes, principalmente na China, e pode chegar aqui também. Já está chegando, de um certo modo. Então, uma família, você vê a complexidade, diversos membros, cada um frutificando karmas diferentes. Imagine que alguém adoeça e o outro membro está servindo essa pessoa doente. Então, tem uma pessoa, né,
sofrendo muito, aí tem um outro membro da família que está, né, servindo essa pessoa, porque é uma família tradicional, onde os familiares tomam conta dos doentes, né? O papa do doente está frutificando, né? Isso significa que o doente também tem algum punha na sua equação, né? Porque encontrei alguém que cuide de mim. E o membro da família que está servindo, né? De repente ela está servindo como um papa, porque é um sacrifício enorme. Porque eles têm que passar noites sem dormir, em condições precárias, né? Então, o indivíduo está o quê? Exaurindo um determinado papa. Então, papa também pode ser visto como algo bom, né? Por isso que às vezes é colocado como espírito de sacrifício no âmbito do Karma Yoga Vedântico, né? Você sacrifica o seu gosto e desgosto no altar daquilo que é o Dharma, que é experimentado, assim por dizer, como um papa, né? Um sacrifício realmente, né? Assim, essa equação kármica do Lord Ishvara conecta todos os seres e os karmas de todos, frutificando eles adequadamente, simultaneamente. Você pode imaginar a ordem, a inteligência, a estrutura complexa desse sistema Ishvara? É por isso que muitas vezes no Bhagavatam, que é um texto que eu não conheço, mas fala sobre Ishvara, né? Bhagavan se autodenomina como Kalaha. Eu sou Kala Tattva, de natureza Kala, inteligente, que faz com que o karma apropriado da pessoa purifique no momento apropriado. Então, na nossa linguagem vedântica, eu sou Karma Palandata, aquele que dá, que concede, né, os frutos dos karmas de todos os seres vivos. Então, o momento apropriado. Entre os animais, eu sou o limão não, o leão. Eu sou o leão. Ah, cada animal tem características únicas. Aí o Swami fala, se você quiser apreciar alguma coisa nos programas televisivos nos dias de hoje, entre no planeta animal, porque o reino animal, você vê tudo aquilo ali sobre a natureza, né? Ele fala, é melhor do que muitas séries que tem por aí. Você pode assistir séries, porque eu não gosto de oprimir ninguém, né? De censurar ninguém, mas dá um pouco de espaço para ver o mundo animal, esses programas, porque ali você vai ver a glória do Senhor. É realmente, até me inspirou de ver de vez em quando, de noite, às vezes eu gosto de ver alguma coisa, e entrar neste canal que faz ver o reino animal. Todos esses animais são minha glória, e o leão é dito ser o mais elegante, o rei da floresta, o rei dos animais. Ok. Então, tem os pássaros. Entre os pássaros, eu sou um determinado pássaro. De acordo com a definição, você pode chamar uma aeronave de um pássaro, porque ela tem duas asas. Porque tem asas entre os seres alados, os pássaros, eu sou Garuda. Garuda é dito ser o pássaro mais glorioso e é um símbolo do Senhor. E aqui ele não traduz, a gente não tem nenhuma ideia, ele nem traduziu para o inglês o que seja esse Garuda, né, se eu me lembro bem. Entre os purificadores, eu sou o vento. Eu sou Rama entre os manejadores das armas de guerra. E eu sou o Makara entre os peixes, eu sou o Ganges entre os rios, né? Então, aqui ele repete mais ou menos o conceito dos rios, da água, do Ganges, como um grande símbolo, né, do Senhor. E ele fala que o ar, ou o vento, é um dos grandes purificadores, né? Ele escolheu o ar como purificador. Entre os purificadores, o Krishna disse que eu prefiro o vento. É curioso porque o fogo é um grande purificador também, né?
Entre os guerreiros, né, os mandejadores de almas, eu sou Rama. Entre os peixes, eu sou Makara e sou os Ganges entre os rios, né? Então, mais desse simbolismo, né? A gente sabe que o ar, ele purifica também. O ar é capaz até de secar alguma coisa e matar alguma coisa, né? Desidratar e matar. Você pode morrer no deserto por causa do ar extremamente seco. Se você não tiver água, aquilo desidrata o seu corpo e acaba com você. Por outro lado, o ar pode purificar também, né? Porque a gente sabe se alguma coisa tiver com ó, impregnado de alguma elemento tóxico ou mal cheiroso, né? Você pode deixar no ar. Então, são passagens pouco significativas, né? O fogo é aquilo que é mais purificador. A gente purifica a água na Índia, né? Eles não tendo outros métodos, eles purificam ou purificavam fervendo a água, que em geral é muito suja, né? Muito contaminada. Então ele diz que eu sou o vento. Preferiu dizer que eu sou o vento agora. Então, ele se referiu a uma outra entidade, né, que é o filho do vento. Ok. Como eu digo sempre, nada disso é muito, não é relevante para nós que não conhecemos essa cultura purânica. Essa é a razão pela qual também adoramos o vento, não apenas adoramos a terra, mas nós adoramos o ar, o vento, o fogo, tudo isso, né? Todos os 5 elementos são símbolos do Senhor. No primeiro capítulo do Taittiriya Upanishad é dito que Mitra seja a fonte de auspiciosidade para nós, que Varuna seja a fonte de auspiciosidade para nós, que Ariama seja uma fonte de auspiciosidade para nós, que Indra e Brahaspati sejam fontes auspiciosas para nós também, que Vishnu, Senhor de passos longos, seja uma fonte auspiciosa. Ok, prostrações a Hiranyagarbha, prostrações a Vahu. Declararei, você é o certo entendimento, a natureza de Brahman, você é Brahman, Vishnu, Lord Shiva, né? Eu declararei, você está certo em que ele me proteja, que ele proteja o professor, que ele me proteja, que ele proteja. Ok, é uma exaltação de uma passagem aqui do Taittiriya, que fora de contexto não nos dá muitos elementos para comentar. Qual cultura uma pessoa irá se deleitar com os elementos da natureza, como o vento, por exemplo, o ar? Que atitude é essa, né? Que vê o Senhor até mesmo no ar e no vento, né? Então, é uma cultura religiosa e espiritual que permitiu ao indivíduo, né, ver a manifestação de todos os namarupas no nosso meio ambiente e ver aquilo que está simplesmente governando, regendo, sustentando, né? Embutido em todos os namarupas essa inteligência divina, essa inteligência suprema, né? Então, até nos elementos mais sutis, como o espaço e como o vento, a gente pode usar como símbolos desta inteligência. Qualquer coisa, né? Uma árvore, uma formiga, né? Uma barata, um TU, o cara aqui, eu estou com um trabalhador aqui, ele não sabia que ele não pode me incomodar durante as minhas aulas, ele vem me dizer que tem um TU lá no galinheiro, porque ontem nós estávamos com 4 pintinhos e esse TU comeu 3, sobrou um, e ele vai lá, pega os ovos. Então, tudo isso, né, é parte dessa inteligência divina que a gente às vezes fica em dificuldade. Como é que eu vou me
me mover aqui, né? Então, eu fico fazendo armadilhas, tentando pegar esses bichos, dá maior trabalho de levar para longe, né? E por outro lado, a gente diz, tudo bem, a gente tem que produzir para nós e para os bichos também. Então, tudo isso são símbolos do Criador. Então, ele fala que entre os guerreiros eu sou Rama. Os deuses da cultura védica, eles são simbolizados, né, na forma de entidades humanas, mas sempre com uma arma, né? Todos os deuses da cultura védica têm uma arma, um machado, entre outras coisas, né? O arco. E Ramana, no Kotampadi Padashnish, aquele que empunha o arco, Vishnu é chamado aquele que empunha o arco. Então, essa particularidade aqui é que na cultura védica os deuses eles vêm armados, né? E as pessoas às vezes ficam meio chocadas. Por que esse simbolismo das armas, né? É uma indicação, é uma ilustração de que essas deidades elas existem principalmente para proteger o Dharma, para defender o Dharma e às vezes para restabelecer o Dharma que foi corrompido, né? E existem modos e modos e modos de você proteger o Dharma, entre eles através da educação religiosa e espiritual dos Vedas e do Vedanta, porque a causa a raiz dessas violações do Dharma por entidades demoníacas, asuras, né, é a ignorância religiosa e espiritual, que faz de modo que o indivíduo seja movido por muito Rajoguna, em outras palavras, com muitos desejos de poder, conquista, né, supremacia. Então, existem modos e modos de você usar uma arma para proteger e restabelecer o Dharma, e a arma utilizada mais potente nossa é a arma do conhecimento religioso e espiritual, como revelado nos Vedas e no Vedanta, né? Mas você não pode pegar essa arma de conhecimento e oferecer para as pessoas que não têm nenhuma inclinação à conversão entre uma personalidade adármica numa personalidade dármica que depende de uma sabedoria espiritual. Então, se a pessoa não tem interesse nessa sabedoria religiosa, espiritual, de qual modo você tenta ajudar determinadas pessoas, né? Aí existem diversas outras abordagens, né? Entre elas a diplomacia, a educação e de tudo, né? Na época que Arjuna, segundo o Bhagavad Gita, foi exilado por tantos anos, 13 anos, se não me engano, ele ficou lá e sempre ameaçado de morte, sempre assassinos chegando lá para tentar eliminar ele e as suas pessoas, e ele sempre enviava algumas pessoas, né, em missões de paz, tentando fazer um compromisso, né, de encontrar uma solução diplomática não violenta, né? Ele não queria violência, ele não acreditava na violência, mas chegou um ponto que não existia nenhuma outra saída que não fosse a declaração de guerra. Aí é que chega o ponto que Krishna diz para ele: não, você precisa lutar, levante e lute, mesmo sabendo que do outro lado do campo existem pessoas boas que, devido ao engano, à mentira ou circunstâncias kármicas, se encontram no lado dos inimigos do Dharma, dos Asuras, né? Então, é aquela questão: por que que Bhishma, Drona, Drona, se encontra do lado de lá se ele eram pessoas extremamente cultas, né, estudiosas espiritualmente, né? Então, não importa, Arjuna, você deve destruir todos aqueles que se aliaram às forças adármicas. Você já tentou de tudo, né? E você não consegue fazer isso em última instância, né, em último caso, sem armas. O inimigo está sempre armado. Os inimigos dos dharmas estão armados até os dentes, sempre, né?
dessa história de não violência, não violência. A gente vê nesses filmes aí dos Vikings, né? Rolou tanta produção nos últimos 5, 10 anos. Né? Você está lá na sua vilarejo lá e os caras chegam invadindo, matando, e você dizia, não, não, tudo bem, pode fazer o que vocês quiserem, porque eu sou contra a violência, né? Existe limite para tudo, né, Alexandre? Então, existem aqueles que são defensores do Dharma, os protetores do Dharma, são aqueles envolvidos na preservação da lei, Estado de Direito, a ordem e a justiça. Tudo isso foi corrompido nas últimas diversas décadas, né? Então, chega um ponto que as pessoas do bem se levantam para proteger o Dharma, o Ishvara vai ter que colocar um fim realmente, literalmente, nesta civilização, que eu acho que vai ser muito provavelmente a solução mais provável, através das forças da natureza. Não seria a primeira vez. Para a proteção dos justos, para a destruição dos injustos, para o estabelecimento, o restabelecimento do Dharma, da justiça e da ordem, eu sempre nasci em todas as épocas como os grandes comandantes, os grandes guerreiros, os grandes generais que comandam o exército de proteção ao Dharma. Você precisa de armas para proteger o Dharma. Você vê esse movimento, né, que infelizmente é um movimento tão, né, tão estúpido, né, mas as pessoas caem em tantas estupidezes, né? Não, a população não pode permanecer armada, tem que desarmar todo mundo. Eles estão lá nos Estados Unidos há um século querendo desarmar o povo americano. E o povo americano é a última linha de defesa, né? Uma vez que as forças de ordem foram corrompidas pelos inimigos do Dharma, então a única linha de defesa final armada é o povo, né? Ah, não, mas a arma, minhas pessoas caem em tantos contos do vigários, elas são ingênuas, são tolas, né? Nós tentamos de tudo antes de propor, de utilizar os meios violentos, né? A conciliação, a compensação, negociação, né? Políticas, né? Diplomáticas, dissensão. A gente faz punições, né? Através dessas. Esses são todos métodos não violentos de proteção ao Dharma. No início é sempre importante nós tentarmos educar as pessoas sobre o Dharma, o interesse pessoal de cada um de nós em mantermos a ordem dármica através da educação. Se todos esses métodos não violentos falharem, em última análise, nós temos que usar as armas, os métodos violentos, para proteger e restabelecer o Dharma. E isso não é algo errado, muito embora algumas pessoas acreditam que seja, né? Algumas pessoas que foram doutrinadas a certas ideologias acharão que não, isso é completamente errado. Vamos deixar todas as armas somente na mão dos governantes do Estado, né? É por isso que no caso de Ramayana, também descobrimos que Rama dá a última chance a Ravana, chefe dos Asuras. Ou seja, retorne hoje e volte amanhã. E também em Mahabharata, no final, eles sempre dizem, ok, pense a respeito disso. A gente não quer iniciar essa guerra. Eu mando mais um mensageiro para você. Reconsidere a sua posição. Krishna, Arjuna estava pedindo muito pouco. Ele me deu um cantinho do meu reinado, desse reinado que era meu. Fica com ele, me dê um cantinho para o meu povo, para minha família. Duryodhana não queria nenhuma negociação. Ele queria a guerra pensando fosse destruir Arjuna e toda a sua família, todos os defensores do Dharma.
Quando assim é o caso, nós necessariamente precisamos recorrer à violência. Esse tipo de violência não é papa, é punya. Por isso que Krishna aconselha Arjuna, né? Ele diz: morrer no campo de batalha protegendo o Dharma é um ato de extrema punya, irá produzir um punya enorme também para os próximos nascimentos. Considere o seu dever como líder do exército, você não pode vacilar. Para um guerreiro como você, nada produz mais punha do que, né, entrar numa guerra que você não convidou, que você fez de tudo para evitar, porque essa é uma guerra absolutamente justa e necessária. Isso só irá produzir punha para você. Uma guerra justa é um dever. Os covardes se escondem, os covardes não querem saber que a humanidade está sendo invadida e destruída e conquistada, né? Mas aqueles que querem saber, eles se envolvem de tal modo que tentar proteger o Dharma é um dever. Mas saiba que proteger o Punya, proteger o Dharma, irá produzir Punya, esse Punya não produz o Yana, o Atma Yana, mas ele produz simplesmente um nascimento superior, com uma passagem em locas celestiais, nas quais os heróis se encontram, aqueles que deram o corpo físico, né, aceitaram o corpo físico para defender o Dharma, né, custando até mesmo, né, a sua vida. Não apenas Krishna aconselha Arjuna a adotar esta atitude dármica, todos os nossos deuses empunham armas apenas por causa do Dharma Rakshanam. É exatamente como já lhe disse muitas vezes, um médico, é exatamente isso, o médico amputando, por exemplo, um membro de um indivíduo, né? Uma perna, um braço, aquilo que seja, para salvar o resto do corpo. O primeiro objetivo do médico é curar a doença sem amputar nenhum membro. Mas caso isso não seja possível, a amputação é necessária. A amputação é como a destruição através da guerra de todas as forças demoníacas. Para salvar uma sociedade, para salvar uma civilização, os próprios seres humanos precisam estar prontos para defender essa estrutura chamada Dharma. Tem uma passagem no Mahabharata que diz: você pode sacrificar uma pessoa para proteger uma família. Você pode salvar uma aldeia inteira. Para salvar uma aldeia inteira, você talvez precise sacrificar uma família. Para salvar uma nação, você talvez precise sacrificar uma cidade, né? E assim por diante. Para obter moksha, agora que é a parte mais relevante, porque nós somos principalmente interessados em derrotar a causa original, fundamental da destruição do Dharma, que é a ignorância espiritual. Para remover, para obter a cura final do mal que destrói até mesmo a estrutura do Dharma, você precisa de moksha. E para obter moksha, você tem que sacrificar quase tudo, né? Essa é a parte mais relevante, mais bonita. Para obter o autoconhecimento, você tem que sacrificar quase tudo no altar do Dharma e no altar do Atma Vichara, investigação sobre a natureza do Atma. Portanto, os nossos deuses estão empunhando armas. Isso não é papa, não é um defeito, não é uma violação.
Isso não é um ornamento, é realmente uma arma de guerra, diz Swamiji. O senhor tem que usar armas para destruir os violadores, mas no caso de um devoto, como que o senhor usará as armas, né? Com o devoto, digamos que o devoto, o senhor que utiliza armas para defender e restabelecer o Dharma, ele também tenha devotos, ok? Ele tem devotos interessados nesta sabedoria espiritual. Então, que tipo de arma o Lord usará no caso dos devotos, que não são pessoas que protegem, né, a lei e a ordem? O Senhor usará uma outra arma, uma arma diferente, que é o conhecimento védico vedântico, para diminuir, para destruir ou minimizar o inimigo interno. O inimigo interno existe dentro de cada um de nós, essa ignorância cósmica que produz desejos, né, adármicos, compulsivos ou vinculantes, né, que irão produzir a doença do samsara, a raiva, a ganância, o apego, a ilusão, o egoísmo, o orgulho, inveja, ciúme, que compele os indivíduos a se tornarem adármicos. Uma única força do Senhor para destruir isso na raiz são essa cultura, este conhecimento, esta sabedoria religiosa e espirituais. Tudo isso será destruído nesse processo. É por isso que Chakra, arma em forma de disco, o Senhor é chamado Sudarsana Chakra. É a arma do conhecimento, a luz do conhecimento que remove a ignorância e a escuridão. Conhecimento a respeito do Brahmayana, Atmayana, conhecimento da real natureza do universo, do ser. Ok, então a arma mais fundamental, mais importante, que não pode ser oferecida realmente aos seres asuras, né, os demoníacos, porque eles não têm interesse em nada disso, ainda assim ela pode e deve ser utilizada para os indivíduos, né, determinados, interessados e determinados nesse processo de elevação religiosa e espiritual, né, que é a arma do conhecimento, que remove ou neutraliza essa ignorância do ego. Portanto, o Senhor deve empunhar armas para destruir o inimigo externo, como também o inimigo interno. Interno é através do conhecimento que remove esta ignorância do ego. Todos os deuses são grandes, e aqui Krishna diz que entre os generais de armas, eu sou Rama. Ok? Aí ele fala sobre entre os peixes, eu sou um peixe. Makara, que o Swami diz, é melhor não tentar traduzir nem para o inglês, porque ninguém sabe o que é esse Makara. Eu diria que o Dolfim é um bom símbolo, né, do Senhor dos mares, né? Entre os rios eu sou o Ganges, aquele que ele flui de acordo com as leis da natureza, entre elas a lei da gravidade. Você nunca viu um rio até hoje que de repente, de um dia para o outro, ele começa a subir morro acima, né? Então, a água sempre se movimenta para baixo de acordo com o fluir da gravidade, a força da gravidade. O Swami nos lembra da história do Gangavataranam, que nós vimos 2 semanas atrás, na qual Ganga foi convidada a descer das locas celestiais, mas a força de suas águas é tamanha que ela precisou de um amortecedor, né?
se eu me lembro bem, Vishnu foi lá e depois, ainda assim, o Shiva foi lá, não me lembro, e ainda assim ela precisou de um outro modo de descer através do ouvido de uma dessas divindades, né? Sem causar muitos danos, né? Então, o ponto aqui é que tudo se move segundo determinadas leis, tá? O fluir de tudo isso é segundo determinadas leis. De acordo com Vedanta, o Gandhya representa Brahma Vidya, né? A real natureza de Brahman, o ensinamento de Brahman, a verdade sobre Brahman, simboliza o fluxo de conhecimento espiritual. Se compararmos o Ganges, o rio, ao fluxo de conhecimento espiritual, porque existem muitos recursos comuns, existem muitos fatores comuns entre eles, entre o simbolismo dos Ganges, né? E o modo qual ele desce para, né, para produzir ou conceder a vida nas planícies lá daquela área da Índia, entre outras áreas, né? Ganga vem da cabeça do Senhor Shiva e depois passa e sai, né, através do ouvido, se não me engano, para abençoar as terras lá de baixo. Então, eu não sou o criador, eu recebi. Aqui o Swami, ele fala sobre a cabeça do Senhor, o Ganga descendo, existem certas leis e princípios, né, que seguem determinadas leis. Eu tenho meu guru, você pergunta ao meu guru, quem é o guru dele? Ele também recebeu esse conhecimento que vai passando de cima para baixo. Então, quem é o Sadhguru? Quem é o primeiro guru? Né? Então, o primeiro guru, nós dizemos que é Ishvara, e simbolicamente o Gandhya vem de Shiva, e ele sai pela cabeça, os ouvidos, né, para descer até nós, né? Portanto, ambos são iguais, ele flui do plano superior para o plano inferior. Você lembra que o Gandhi estava existindo num plano, numa loca celestial superior, e ela desce. Do mesmo modo, esse conhecimento, ele é revelado para nós deste Sadhguru, do guru inicial, original, que é o próprio Ishvara, né? É como um fluxo gravitacional de cima para baixo. Da mesma forma, Brahma Vidya, né? O conhecimento a respeito de Brahman também flui do guru para o discípulo. Geralmente o guru está sentado num plano superior e os discípulos estão sentados. Então, tudo isso, o simbolismo. E aí ele fala uma coisa interessante, mas sempre do ponto de vista mais de piadinha, né? Aqui nas faculdades modernas, né? O professor ele dá aula e os alunos eles ficam, né, em cima, né? É uma galeria na qual as escadinhas, os alunos estão em cima e o professor está embaixo. Ele fala que é melhor o professor em cima e os alunos embaixo, porque é uma representação melhor, talvez energética também, do fato de que todo conhecimento vem de cima para baixo, ele não vai de baixo para cima. Ele fala quando você tem essas salas de aulas no estilo de galeria, o professor tem que fazer muito mais esforço para levantar esse conhecimento, né, para os níveis mais acima, né, por causa da força, né, gravitacional energética, digamos, né, mesmo que o guru consiga, o professor consiga, naturalmente aquele conhecimento vai fluir para baixo novamente, tá? Ele flui para baixo novamente, porque ele gravitacionalmente ele desce de novo, né? Tem que ver essa visão, né, daquelas salas assim, né? E depois os estudantes saem com a mente vazia novamente. Portanto, deveria ser o contrário. O método certo é o guru um pouquinho mais acima, porque o conhecimento vem dos planos superiores. Portanto, Ganga flui do plano superior para o plano inferior, Brahma Vidya flui do guru para o discípulo. É por isso que em Mandukya Upanishad, Paravare, Paravara, vou chamar de Paravara. Ok, ok.
Então a gente vai parar por aqui. Amanhã, essa segunda parte aqui, ela apresenta alguns elementos melhores para o nosso satsang. E eu iniciarei amanhã com uma questão que o Felipe me mandou, uma pergunta, e vocês fiquem, né? Vocês estão convidados a apresentarem também algumas outras questões ou alguns compartilhamentos, ok? Alguma coisa mais? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamavaya Purnamevavashishate Om Shanti Shanti Shanti. Namastê. Até amanhã, meus queridos. Shvara permitindo.